Estamos na terceira aula de hoje, dia 25 de novembro de 2020, e teremos a nossa terceira aula de língua portuguesa. Então, terceiro ano, eu tenho certeza que vocês vão amar essa aula de língua portuguesa de hoje e o jogo que vocês terão depois. Eu vou explicar tudo para vocês, como que vai ser, o que vocês deverão fazer, e depois, então, vocês terão tempo para fazer, ou sozinhos, ou em dupla. Como que essa dupla vai funcionar, tia Liliana? Pelo WhatsApp mesmo, pode ser, pessoal. Ou pelo aquele outro grupo que o Henrique criou e ensinou vocês a compartilharem, tá? Mas vamos aprender primeiro o que é para fazer. E depois você vai definir se você quer fazer sozinho, se você quer fazer com alguém. Tá bom? Então, começa dizendo assim. Seção Tirar de Letra, página 21, Língua Portuguesa, no livro didático, volume 4, capítulo 10. Diz aí, conto maravilhoso. Agora é sua vez de escrever uma história repleta de maravilhas. Nós lemos duas histórias, né, pessoal? Agora, neste capítulo 10, mas nos outros capítulos, nós já lemos conto, nós já lemos texto de divulgação científica, nós já lemos várias histórias. E pensando nestes contos maravilhosos que nós lemos há pouco, na semana passada, nós vamos criar, então, uma outra história. Como que vai ser isso? Na número 2, diz assim: converse com os colegas e a professora sobre o que não pode faltar em um conto maravilhoso. O conto maravilhoso, então, a gente já sabe que ele tem beleza, que ele tem coisas que maravilham as pessoas, que pode ser ficção, pode ser lá tirado da imaginação, tá? Não precisa necessariamente ser alguma coisa maravilhosa que aconteceu com você, mas pode ser criada pela sua imaginação, transformando, então, a história que você vai contar em algo fascinante, maravilhoso. Bom, os personagens, eles têm que ser muito interessantes, né? Não pode ser um personagem de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tem que ser encantador, tem que ser fantástico, ter elementos fantásticos, uma natureza fantástica completamente diferente, tá bom? Então, ele tem que ter fatos, lugares, pessoas que fazem coisas extraordinárias. Bom, na letra B diz que ele tem que ter ação e reviravoltas. O que é isso? Bom, está tudo acontecendo de determinada maneira. Nossa, de repente acontece uma coisa bombástica, diferente, fascinante, encantadora, preocupante, alarmante e tudo revira naquela história. Ou seja, muda de ponto, começa de novo, começa de outra maneira, tem que descobrir uma nova saída. Ou seja, ele tem que ficar lá transformador, mostrando que algo muito grandioso aconteceu, fazendo com que você tenha uma nova saída para aquela história que você já estava contando. Na letra C, diz que os elementos têm que ser fantásticos, ou seja, aquilo que está acontecendo, no lugar que está acontecendo, com animais fantásticos, com pessoas dotadas de superpoderes fantásticos também. E quando você cria toda essa história aí surpreendente, você já tem que imaginar qual vai ser o final. Vai ser engraçado, vai ser surpreendente, vai ser divertido, mas ele tem que ser um final que tenha a ver com aquela história que você está contando. Envolvente, surpreendente, maravilhosa, cheia de elementos fantásticos. Certo? Então, a gente comentou aí o comecinho do nosso conto maravilhoso.
No número 3, na atividade 3, diz assim: reúnam-se em duplas e destaquem do material de apoio o abre e fecha de aventuras. É isso aí que eu falei que vocês vão amar. É bonitinho demais esse jogo. Agora, vocês não estão em duplas, mas depois que vocês fizerem, vocês vão poder brincar com quantas pessoas vocês quiserem. O joguinho do abre e fecha, ele é muito legal. A gente usa sempre 4 dedos. Abre dessa maneira, né? Para cima, para os lados. Ele abre de diversas maneiras. Não sei se vocês alguma vez já brincaram com esse tipo de jogo. Olha aí na sua... Eu amo abre e fecha. Olha aí na sua apostila agora, encontra no material de apoio. Eu nunca brinquei, mas vi muitas pessoas brincando. Você vai amar, Cecília. É muito divertido. É muito legal. Ele abre e fecha, faz uma pergunta, depois você volta para a parte de história, dá uma resposta. Tem alguém com som aberto falando alto e junto. Deixa o som fechado, por favor. Então, pegando aí no seu material de apoio, o abre e fecha de aventuras, o que vocês vão fazer? Sortear um cenário, um personagem principal, um personagem secundário e uma ação. Depois, no 5, discuta com o colega as aventuras dos personagens e preencham o esquema a seguir. Nós temos um esquema aqui, então, que mostra para nós situações de normalidade, certo? Qualquer coisa que seja uma situação de normalidade. É normal falar tal coisa, é normal acontecer tal coisa, é normal tal lugar. Então, tudo que for situação de normalidade, colocando no primeiro esquema aí. Depois, aquilo que for episódio maravilhoso, fantástico, iluminado, nunca vi. Então, vem para a coluna do meio, tá? No esquema, no meio. E o final depois. O que é final para o conto, final para a história, final para aquilo que está sendo feito. Tá bom? Aí vem o número 6 pedindo para vocês. Elabore a primeira versão do texto no caderno. Então, vocês vão elaborar a primeira versão do seu texto no seu caderno, anotando, então, tá? E ele pode ser do jeito que você quiser. Você que vai criar, você que vai ser o autor, a autora, você que vai desenvolver um conto maravilhoso para você contar. Lívia, você levantou a mão? Pode falar. Tia, eu queria falar que eu não estou entendendo muito essa pesquisa aí que você falou, não. E também tia, eu posso falar uma coisa? Peraí, a Lívia está falando. Olívia, no abre e fecha, você vai encontrar tudo isso aí que vai te ajudar. E tem um esquema lá de como que monta. Tem direitinho. Desculpa. Tem direitinho o passo a passo, como é que monta para ele ficar o abre e fecha. Tá bom, Lívia? Olha na página anterior para você ver. Achou? Tia, posso ir ao banheiro? Pode ir ao banheiro. Era o Túlio Roberto que ia falar? Pode falar, Túlio Roberto. Eu só não estou entendendo, tia. Esse negócio aí que você falou para gente anotar. Tia, eu queria... Foi. A gente vai fazer uma história. Uma história? Sim, você vai inventar uma história, você vai criar uma história e escrevê-la, tá bom? É isso mesmo que vocês farão. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ler no manual como é que monta
o seu jogo abre e fecha de aventuras. Aí você destaca ele do seu material de apoio e monta seguindo as instruções. Tem o passo a passo das instruções. Tá certo, pessoal? Ô, tia, a gente vai criar uma história com tudo isso aqui que vem aqui nessa negócio aqui. Tem um monte de ideias para você brincar, para você se divertir, para você usar da sua imaginação. Mas, tia, só uma pergunta. Vai estar aqui, ó, no material de apoio. O que vai estar lá? Você tem na página do material de apoio um passo a passo de como que você monta o seu abre e fecha de aventuras. E na página seguinte, você tem ele, o seu jogo. Entendido? Entendi. Só que, tia, a gente não vai usar nossa imaginação e, tipo, Vai usar a sua imaginação. Isso, também. Fecha tem a ver? É isso? Oi? Que abre e fecha tem a ver? Aí eu vou continuar explicando e marco o dia para você. Só um minutinho, tá? Lívia que levantou a mão? Não, tia, eu esqueci de baixar mesmo. Miguel César. Miguel César. Oi. Você tem alguma dúvida? Você já encontrou o seu jogo aí? Já encontrei meu jogo. Então, tá bom. Então, eu vou continuar explicando para vocês como que vocês farão, tá bom? Vamos lá. Elaborando, então, a primeira versão no seu caderno. Você vai começar contando uma história que você imaginou, mas ela tem que ter uma situação de normalidade. Estava eu ontem, às 13 horas, indo para a escola, quando, de repente, o que aconteceu? Aconteceu algo maravilhoso. Aí você vai contar o maravilhoso que aconteceu, como que foi, e depois como que isso terminou, tá? E assim, você escreverá um conto de aventura, tendo essas 3 partes. A normalidade, o episódio maravilhoso. Eu já consegui montar o meu. Que bom! Olha isso Vamos mesmo, brincar de abre e fecha. isso mesmo, João. Dá para você brincar de abre e fecha aí. Mas eu abre e fecha do João? O Otávio também levantou a mão. Pode falar, Otávio. Otávio. Oi. Oi. Posso ir ao banheiro? Pode ir. Então, eu vou continuar dizendo aqui para vocês a questão 7. Vamos entender tudo aí primeiro. Releiam o conto que vocês criaram e avaliem-no de acordo com os itens a seguir. Caso tenham esquecido algo, peçam ajuda à professora e completem o texto. Então, todas as vezes que vocês escrevem e mandam para mim, eu envio para vocês a correção na sequência. Depois que eu enviar a correção do seu conto maravilhoso, aí você vem aqui na atividade número 7, e aí você vai ler. O texto foi organizado em parágrafos? Aí você vai dizer se sim ou se não. Os personagens principais foram incluídos? Sim ou não? Há uma situação de normalidade que é interrompida por um episódio maravilhoso? Então, eu citei agora há pouco. Estava eu ontem indo para a aula às 13 horas, como de costume, quando, de repente, e aí cria sua situação maravilhosa. Ou então, como todas as noites, dormi muito bem, acordei para escovar os dentes, tomar o meu café da manhã, quando... O que aconteceu? Não sei, você que vai contar. Ou então, ainda assim... Eu não estou conseguindo montar. Você tem o passo a passo na página anterior, como que monta.
Tá bom? Eu sei que eu tô tentando olhar aqui para conseguir, mas eu não tô conseguindo, não tô entendendo nada. Volta, então, desde o primeiro passo e começa tudo de novo, aí você consegue, tá? Não, Você- me manda um vídeo. Como você conseguiu fazer esse negócio aí, por favor? Mas agora ele já fez, Cecília. R$10. Não, não é assim. Cecília, abre de novo o seu jogo e começa de novo seguindo o primeiro passo. Você vai conseguir, tá bom? Você é muito inteligente. Então, vocês podem começar também de outra maneira. Sair para ir ao supermercado com o meu pai e com a minha mãe, e de repente, e quando vimos, aí você cria lá o seu episódio maravilhoso. E sempre lembrando de fazer um final para a história que você começou, para o conto que você começou, tá? Então, ele vai ter algo normal, um episódio maravilhoso e depois o final para essa história, como que tudo terminou. Bom, aí vem lá, há uma descrição do que aconteceu com os personagens, aí nós vamos avaliar tudo isso juntos, tá? Se vocês fizeram todas essas partes aí. E, por fim, se as palavras foram escritas corretamente. Eu sempre coloco para vocês, né? Uma pequena correção, e aí mando lá a palavrinha que foi grafada de maneira errada, para que vocês façam a correção, escrevendo corretamente a palavrinha de novo. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Entendido? Aí, o que nós vamos fazer? Você fez o seu conto maravilhoso, você brincou lá com o abre e fecha de aventura, ele vai te ajudar a criar um monte de possibilidades, de personagens, de situações, de lugares, de episódios maravilhosos, tá? Aí você escreve a sua história. Depois disso, nós vamos passar, então, para a página 22, e aí, então, é que entra a parte que vocês apresentarão o seu conto maravilhoso para todos nós. Aí a gente faz um sarau, a gente marca um sarau, tá? Hoje já é quarta-feira, então o que nós vamos fazer? Nós podemos marcar o nosso sarau para sexta-feira. Pode ser? O que vocês acham? Dessa semana? Sim, depois de amanhã. Ô, tia, pouco tempo. É pouco tempo. Não, tem que ser na outra sexta. Eu não vou conseguir. Não, gente. Olha, então É marca, pouco tempo. Agora que o meu irmão conseguiu instalar vários jogos no meu então videogame pra marco gente para jogar. segunda-feira. Para segunda. Aí vocês têm o final de semana. Pode ser? Muito melhor, tia. Muito melhor. Obrigada. Quinta-feira que vem. Pra que é pra fazer? O que é pra fazer com abre e fecha? Eu vou. O abre e fecha você vai brincar. E quando você brincar com o abre e fecha, o que vai acontecer? Você vai descobrir inúmeras possibilidades para o seu conto. Você vai crescer muito na sua imaginação, nas coisas que você quer escrever, no que você estiver pensando. Desiste. É tipo um Cecília, sorteio? Cecília, deixa o seu vídeo aberto, por favor. Otávio levantou a mão, pode falar, Otávio. Ô, tio, meu deu todo certo, abre e fecha. Só que quando eu dobro e desdobro na hora que tava quase acabando, o meu não fica em pezinho. Vamos prestar atenção aí para ver o que faltou, então. Otávio, Eu já acabei o meu abre e fecha, olha. peraí, gente, vamos ouvir o Otávio, que ele levantou a mão primeiro, tá? Só um minutinho. Otávio. Tia, eu acho que eu já fiz isso uma vez. Ah, que legal, é uma brincadeira muito gostosa. Sim, eu acho que eu fiz o ano passado. Aí, que legal. Bom, Foi Lívia, você levantou a mão, pode falar, Lívia.
Ô, tia. Ô, tia. Eu queria falar. Depois eu peço a música pra minha mãe. Aqui. Ela já deve ter brincado. Eu não consegui entender o que você falou. Ô, tia, uma pergunta, rapidinho. A Lívia está falando, só um minutinho, por favor. Lívia, eu não consegui entender o que você falou. Olha, eu queria falar, tia, assim, ó. Que, assim, ó. Então, eu vou pegar uns temas desse negócio do Abre e Fecha e vou montar um como. Isso. Então, a gente tem hoje, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. E o que eu vou fazer com isso aqui depois? Vai montar ele primeiro para você brincar e desenvolver aí a sua Igual criatividade. aquele negócio que tá lá no material de apoio? Que o João já mostrou que ele fez. Tá bom? Ô, tia, uma coisa, rapidinho. A Aninha falou na sequência. A Aninha pode falar. Fazer o meu, olha, tia. É assim? Ainda não está pronto, Duda. Ainda tem mais alguma coisa para você fazer aí para ele abrir e fechar. Aonde que você coloca os dedinhos agora? Aqui, tia. Tia, Então tá muita pronto. falação. Isso mesmo. Aninha, pode falar. Falação agora que ficou todo mundo quietinho. Eu queria falar duas coisas. Se desse para entregar o trabalho na segunda, porque sexta-feira eu tive muito corrido. Nessa sexta. Aí a outra coisa, sabe, que eu queria falar? Eu posso fazer a minha história, tipo assim. Eu estava na hora. Hoje eu vou sair com a minha tia, então. Eu estava saindo com a minha tia lá na ótica, que eu vou arrumar meu óculos. Meu novo óculos. Eu estava saindo com a minha tia. Quando vê, eu atravessei na ótica. Depois que eu fui na ótica, quando vê, eu achei um cubo mágico. Aquele negócio. Não. Aí eu peguei ele. Não conta mais a sua história, não. Tá? Estou gostando do começo. Aí agora vem um episódio maravilhoso. Não conte agora. Você vai contar a sua história no dia do nosso sarau. Tia Liliane, eu posso mostrar o meu? Pode mostrar. Olha, tia. O da Duda deu certo. Isso mesmo, isso mesmo. Agora nós vamos ouvir a Cecília. Pode falar, Cecília. Posso, tia? Eu faço quase todo Cecília. Cecília. Duda. Eu vou ter que É desse jeito, só que esse lado que tá pra fora aí, ô Duda, é desse jeito mesmo, só que esse lado que tá pra fora tem que ficar aqui do lado de dentro pra você colocar o dedo. Cecília, você levantou a Do mão. lado que tá os desenhos que fica pra fora. Ó. Eu tenho uma dúvida, mas agora eu consegui. Sei lá. Tá bom. Maria Clara levantou a mão. Pode falar, Maria Clara. Esse negócio é muito difícil. Fecha o som, pessoal. Enquanto fala, os outros fecham o som, por favor. Maria Clara, pode falar. Faz tempo que eu tô com a mão levantada, porque Eu tô seguindo eu as queria falar que eu mãozinhas. já... Tem muitas mãozinhas levantadas. Pode Eu falar. sei, é que eu queria falar que eu já terminei. Ficou assim o meu. É que quando a Sofia, a Cecília tava fazendo. Ah, tá bom. Então tá jóia. Miguel levantou a mão. Pode falar, Miguel. Oi. Uma coisa, a gente vai escrever a nossa história aí e também numa folha de papel do material de apoio? Vai escrever a sua história no caderno. No seu caderno. Entendi. Tá Mas bom? aí que já tá a situação Aqui. normal, situação maravilhosa e final, eu posso já escrever aí? Aqui você vai colocar apenas poucas palavras
Qual que é a Tia. situação de normalidade? Só um minuto, por favor. Situação de normalidade sua seria o quê? Ida para a escola, café da manhã, noite de sono, passeio na cidade, compra no supermercado, qualquer coisa que você coloque como normal. O episódio maravilhoso. Só um minuto, por favor, enquanto eu estou respondendo. O episódio maravilhoso é o que aconteceu, né? Que foi maravilhoso, que foi super diferente, que foi único. E depois, qual seria o final? Então, Miguel, na página 21 são poucas palavras, tá? João Augusto, pode falar. Ô, tia, eu gostava de brincar muito de abrir e fecha com as minhas primas. A gente pegava um papel normal, assim, folha, a gente escrevia várias perguntas e desafios e fazia o abre e fecha. A gente ficava brincando um tempão. Que ótimo, é divertido mesmo. Teve um dia que a gente tava com o abre e fecha na mão e tava nublado, e a gente tava com o guarda-chuva. Aí começou a chover. A única coisa que a gente fez foi abrir o guarda-chuva, colocar no ombro e começar a brincar. Porque a gente tava brincando com abre e fecha. E começou a chover. Que bom. Agora nós vamos ouvir o Otávio. Ali no meu quarto tem um monte desses abre-fechas. Que legal! Olha aí que legal, que bom! E a Duda? Duda levantou a mão para falar, Duda. Eu queria falar que, sendo que eu tinha feito do lado ao contrário, eu fiz de novo. E também, no início do ano, eu lembro que eu fazia 3 por dia, de manhã, de tarde e de noite. Nossa, eu amava. Que bom, que bom. Fico feliz por isso. Agora só do lado certo, Duda. Murilo levantou a mão. Pode falar, Murilo. Tia, eu consegui fazer. Isso! Muito bem! É muito legal. E a hora que a gente está brincando, aí vai levantar uma aba, vai ver o que tem lá por baixo, se é uma pergunta, se é uma resposta, tá? Se é um episódio maravilhoso, ou se é um final, ou se é uma situação de normalidade. Então, é muito divertido. Agora, então, que todos já perguntaram, que eu já ouvi todos vocês, eu vou passar aqui para a página 22. Esta agora é a nossa combinação sobre a apresentação para o sarau. Então, com a palavra, vai ser a leitura do conto que vocês escreverem com sonoplastia. Mas o que é isso, professora? É quando eu falo e faço som. Eu estava caminhando e passou perto de mim uma pessoa fazendo batucada. Esquidum, 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 dum, dum, esquidum, dum, dum, esquidum, dum, dum. Fiz uma sonoplastia para vocês. Viu? Todo tipo de som, então, representado na escrita. Vamos aprender o que é isso aí. Quando lemos uma história, conseguimos imaginar cheiros, sons e texturas. No conto, A Menina que Detestava Livros, há algumas palavras que nos ajudam a perceber os sons, como miau. Porém, existem também trechos barulhentos, sem essas palavras. Observe este exemplo. Primeiro, subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico. Vup! Afastou um monte de revista. Vrá! Para retirar o leite. Vup! Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela, o pequeno almoço está pronto. Mas o Max não aparecia. Tentou novamente. Então, dentro desse escrito do conto maravilhoso, tem um monte de sons que nós imaginamos. O som de deitar o leite na tigela, o som de empurrar os livros, o som de abrir a porta da geladeira,
Tá certo, pessoal? Tudo isso aí é sonoplastia. Ô, tia. Agora, Tia, a vamos gente tem que escrever a sonoplastia no dever? não tem que escrever a sonoplastia no Tia, uma texto. pergunta. Oi, Miguel. Tem um tal de detetive de aula? Ah, sou eu. Mas meu nome é secundário. Meu Deus, que é isso? Eu não sabe qual Vamos é o nome. Vamos voltar aqui. Nós temos aí, então, a imagem mostrando para nós, olha, pessoal, caindo, olha, tudo isso representando sonoplastia, voando, pensando, com medo, divertindo, rindo, tudo isso representa a sonoplastia que a gente imagina. Aí, como que vai ser isso? Vamos entender. Em textos escritos, os efeitos sonoros podem ser representados por onomatopeias. Em textos orais, esses efeitos são chamados de sonoplastia. Então, a sonoplastia vai ser falada, oral, falada. E onomatopeia é aquele balãozinho que aparece com o pensamento, com o barulho, com o som que foi feito. Vamos continuar aqui para entender. Retorne à sua dupla e apresentem à turma o conto maravilhoso que vocês escreveram. Fiquem atentos a estas dicas. Releiam o conto e marquem as partes em que pode haver sonoplastia. Decidam quem fará a leitura e quem fará os efeitos sonoros. Então, na hora de apresentar, você precisa ter alguém com você. Pode ser um colega? Pode. Pode ser uma mãe? Pode. Pode ser um irmão? Pode. Pode ser um pai? Pode. Pode ser quem você quiser convidar. Você pode ler o conto e a pessoa fazer a sonoplastia. Ou alguém... Oi, eu estou falando, espere um minuto, por favor. Ou ainda, você pode ler o conto, aliás, você pode pedir para alguém ler o conto para você e você faz a sonoplastia. Por quê? Porque foi você que escreveu, porque foi você que imaginou, porque você sabe exatamente a hora certa do som entrar, tá? Então, quem que estava chamando enquanto eu estava explicando? Júlio Roberto. Júlio Roberto, você precisa esperar terminar de falar, meu amor. Agora é sua vez. Pode falar, por favor. Pode fazer com coleguinha? Pode fazer com um colega, pode fazer com quem você quiser. Se você quiser fazer com seu pai, com seu primo, com a sua mãe, com a sua avó, com quem você quiser. Combinado? A sua mãe tem que autorizar primeiro, tá? Antes de você convidar alguém. Então, continuando aqui, ensaiem algumas vezes a leitura para sincronizar a sonoplastia com as partes do conto, porque senão a pessoa lê e o outro vai fazer a sonoplastia ou o barulho tempos depois que já leu, né? Estava eu passando pela avenida quando eu ouvi. O que seria aquilo que chamou a minha atenção? Tem que ser juntinho, então. Falou o conto. Então eu faço. Porque aqui é agora. Espera aí um pouquinho. Estava passando na rua quando Espera aí um pouquinho. Então, Espera um pouquinho. Eu vou terminar de explicar e vou ouvir todos vocês. Já tem mãozinhas levantadas. Só espera um pouquinho eu terminar. Aí diz por fim, usem elementos como latas, sementes e folhas de plástico para simular alguns sons se desejarem. Então, pode ser até um chocalho feito com um copinho de iogurte e sementinhas ou grão de feijão, ou pipoca, milho de pipoca, fazendo a sonoplastia. Ou a sua boca, ou a sua mão, ou o seu corpo. Tá? Lembra que a gente já fez isso em outra aula? E agora eu vou ouvir as perguntas de vocês e continuar explicando, tá bom?
Então, Aninha levantou a mão primeiro. Pode falar, Aninha. 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 Acho que ela não está me ouvindo. Lívia. Pode falar. Ah lá, a Aninha ouviu. Aninha, o que você quer falar? Pode falar. Você pode colocar a música com a sonoplastia? Com o negócio? Não. A minha tia explica. Não, você Ela não está vai... perguntando se pode colocar o sonoplastia no som do celular. Não, você não vai colocar música. Alguém vai ler o conto e você vai fazer os sons com a sua boca, com a sua mão, com um chocalho, com uma lixa. Você pode pegar uma lixa e um lápis e fazer o... Tá? Imitando lá o... Ou fazer com a boca. Não é música que é para pôr para tocar, entendido? A minha tia que falou isso. Tá bom, então é sempre fazendo o som, ou com o seu corpo, ou com a sua boca, com as suas mãos, ou com algum instrumento que você queira. Chocalho, com um copo de iogurte. Se a aula acabar e eu não terminar, a gente volta com o mesmo convite. Tá? Você pode fazer chocalho com copinho, com garrafa.